Oi, gente, aqui é o Pastor Miguel, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Já fui coordenador estadual de células em Santa Catarina, coordenador regional em algumas regiões de Belém do Pará e também coordenador local em várias igrejas, autor do método Upgrade, que é um método de trabalho para células e pequenos grupos. Atualmente estou vivendo na cidade de São Paulo porque estou estudando teatro, porque além de ser ator também sou pastor. E hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o processo de implantação de células. Geralmente rola muita dúvida, eu tenho conversado com alguns colegas pastores que já têm igreja, outros que estão assumindo igreja e não sabem como começar um trabalho. Então vou gravar aqui alguns pequenos vídeos falando sobre alguns tópicos desse processo da implantação. O primeiro processo da implantação é o seguinte: não comece um trabalho de células abrindo células. Se você quer trabalhar com células, não saia abrindo células na loucura, assim, bem louco, sem um planejamento. Esse é o grande problema que acontece em muitas implantações. Um pastor ou alguém decide implantar células numa congregação e já sai abrindo células sem um mínimo de planejamento, de preparo, de treinamento, de formação de líderes, sem saber para onde essas células estão indo. Isso é um grande perigo. Pode até dar uma motivação no começo, pode dar um pequeno resultado no começo, mas depois esse trabalho vai ruir a longo prazo porque ele não teve planejamento, preparo suficiente, ok? Então não comece o trabalho abrindo células. O primeiro tópico que eu quero tratar aqui, na verdade, sobre a implantação da célula é a cabeça e o coração do pastor titular. Todo o processo de implantação de células, ele depende da visão que está estabelecida no interior do coração do pastor. É o pastor que faz a implantação da visão celular na sua igreja local. Ele pode ter auxiliares para isso, ele pode ter um coordenador de células, inclusive, mas a visão ela tem que ser passada, destilada do coração do pastor. Ele precisa entender a visão celular, saber do que se trata, apaixonar-se por ela, pregar sobre ela, falar sobre ela, compartilhar sobre ela com a sua liderança, e a partir disso as outras pessoas começam a fazer aquilo que elas podem fazer, inclusive auxiliando ele. Mas o pastor titular, ele precisa estar bem resolvido a respeito da visão. Ele precisa entender que a visão celular não é apenas mais um programa da igreja, não é apenas mais um grupo. Ao decidir trabalhar com células, ele está decidindo fazer uma transformação grandiosa em vários aspectos da sua igreja local, incluindo a agenda da semana, incluindo a forma como os grupos se reúnem, incluindo os cultos, incluindo o seu estilo de pregação, incluindo o sistema de ensino da igreja e várias outras coisas. Então, o pastor precisa estar bem resolvido e se perguntar: eu estou disposto realmente a transformar a minha igreja numa igreja em células? Eu estou disposto a implantar a visão celular? Eu estou disposto a compartilhar essa visão com a minha liderança? Eu estou disposto a fazer as mudanças que são necessárias para que a minha igreja tenha um trabalho de células? Tudo começa na cabeça do pastor. Tendo um pastor apaixonado por células, tendo um pastor decidido a implantar o trabalho da visão celular, aí começa o segundo passo, que é compartilhar essa visão, esse desejo com a liderança local, a liderança mais próxima. É a primeira coisa que o pastor precisa fazer. Ah, mas eu estou começando uma igreja agora e ainda não tenho liderança. Então você vai começar a formar, mesmo que sejam pessoas ainda cruas, né? Mesmo que sejam pessoas que estão começando agora. Mas nem que seja 2, 3 pessoas, já deve ter ali alguém que tem a chave da igreja, que ajuda você no culto, que faz uma oração, que limpa a igreja. Tem alguém ou alguéns. Então você vai reunir esse grupo que você tem, seja de uma igreja que está começando ou de uma igreja que já existe. Se for uma igreja que já existe, que já tem os departamentos todos formados, chame todos os departamentos, os líderes de departamentos, de grupos, e compartilhe a visão claramente. Diga para eles: irmãos, eu estou pensando em colocar o trabalho de pequenos grupos aqui na igreja. Eu estou decidido a fazer isso, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, e eu estou passando essa visão para vocês, para que vocês comecem a sonhar comigo, a apaixonar comigo, a pensar comigo a respeito disso.
Comece pequenos encontros, sejam formais ou informais, na igreja ou em casa ou no churrasquinho, e comece a compartilhar um pouquinho do que você já sabe, do que você já tem lido, do que você já tem experimentado da visão celular. E comece a observar o feedback que você recebe da sua própria liderança. Porque na hora que começar o trabalho de fato, o trabalho prático, são essas pessoas que vão replicar aquilo que está no coração do pastor. São essas pessoas que já têm a voz dentro da igreja, elas já influenciam outras pessoas. Então você precisa que elas entendam a visão e também estejam apaixonadas pela visão. E é natural que elas sejam as primeiras a saberem que você está decidido a implantar células nessa igreja, ok? Então, primeira coisa, o coração do pastor, a decisão do pastor e depois o compartilhamento com a liderança. No próximo vídeo, eu já vou te falar sobre o próximo passo desse processo de implantação. Se você não está inscrito nesse canal ainda, inscreva-se para me acompanhar para mais novidades. Um abraço, Deus te abençoe e até o futuro.